Bom dia, meus amados. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai prestigiar esse vídeo. Também quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui mais uma vez, mais um dia, pela misericórdia do Senhor, para darmos aquela velha pesquisada no livro mais importante do mundo, mais perseguido, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Irmãos, como todos vocês que vêm acompanhando aí sabem muito bem, que nós estamos aqui em uma série de estudos que envolve uma matéria teológica sistemática chamada de escatologia, que é a parte da teologia que está relacionado com o futuro, com as coisas por vir, com a profecia futurística, com eventos que estão escritos e que foram profetizados há muitos anos atrás e que ainda esperam um cumprimento pleno e total no decorrer da profecia da história bíblica. Essa matéria que é conhecida como uma escatologia, certo? A gente vem aqui trabalhando já há algumas lives, como eu bem coloquei no título aí. Essa já é a nossa live 13ª. E a gente, nas 10 primeiras, que foi a primeira série de lives, né, foi tratando sobre o porquê, eu tratei sobre o porquê dessa série de estudos. A gente fez algumas colocações sobre a existência das escolas escatológicas, teológicas, que abordam esse tipo de assunto, que está relacionado com o arrebatamento da igreja, estão relacionados com a grande tribulação, estão relacionados com a questão da ressurreição do corpo, a morada nos céus, vida eterna, o inferno, certo? Novos céus. Então, tudo que está relacionado ao porvir, a gente trabalhou pouquinho, alguma dessas coisas, nas primeiras 10 lives que foi da primeira série. E agora nós estamos agora tratando de a gente tratou algumas expressões que são cruciais e importantíssimas para que você possa ter uma compreensão melhor do uso desses termos no Novo Testamento, ok? Então, quando você lê o Novo Testamento, que encontra lá últimos dias, pô, o que significa isso? Que dias são esses que o escritor aqui está se referindo? Eles já começaram? Eles já terminaram? Eles estão sendo desenvolvidos? Como entender isso? Então a gente fez uma vasta pesquisa, eu sei que pouco limitada, mas que tem um conteúdo muito bom para você ir debruçando, ir meditando, ir juntando o quebra-cabeça que está sendo desenvolvido, ok? Então a gente explicou muito a questão sobre a diferença entre dia do Senhor, últimos dias, naquele dia, últimos dias no plural como no singular. Então foram algumas palavras que são palavras-chave, e a gente viu algumas delas, na verdade não foi algumas, mas foram as que são essenciais para você entender o aspecto da palavra no seu emprego escatológico no Novo Testamento. Eu sei que muitas vezes eu usei até muitos termos que são termos técnicos e que às vezes isso parece ser chato, mas é de importância você ter certo conhecimento técnico para que até que você possa ter um bom desenvolvimento, ok? Então, é necessário a gente ter uma boa, como eu aqui falei muito, né, ter uma boa base do Antigo Testamento, porque a origem de todas essas coisas estão embasadas no Antigo Testamento. Porque, por exemplo, a Bíblia que Paulo usava para pregar era o Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele ainda estava em fase de processamento, ele estava ainda sendo desenvolvido. Havia ainda alguns evangelhos que não tinham sido escritos, né? A divulgação ainda era muito lenta, foi muito tardio para que se viesse ser compilado todo o Novo Testamento. Isso aí durou décadas. Então, a Bíblia dos primeiros cristãos era o Antigo Testamento. E no decorrer da caminhada da igreja, do seu desenvolvimento, né, as cartas de Paulo, os escritos apostólicos,
eles começaram a fazer parte desse rol de cânon, do cânon, como a Sagrada Escritura. Então, o próprio Pedro, ele chega a afirmar, lá na sua segunda carta, no terceiro capítulo, o Pedro, ele tem uma compreensão tão interessante sobre a autenticidade das Escrituras, que ele chega a comparar as Escrituras do Antigo Testamento de pé de igualdade com as Escrituras de Paulo. Então ele reconhecia que aquilo que Paulo escrevia era totalmente inspirado a ponto de nivelar com a Escritura do Antigo Testamento no mesmo grau de inerrância, de inspiração, e Pedro reconhecia isso aí, ok? Então eu trouxe um conteúdo muito grande com relação a alguns termos do Antigo Testamento, né? Contamos aqui agora com a presença do nosso grande reverendo Janduí. A paz, abençoado. Estamos aqui fazendo essa nossa empreitada aqui que eu tanto amo fazer, ok? Então a gente trabalhou e deixou muito claro, certo? A expressão último dia e dia do Senhor, e o que se refere todo esse contexto que envolve essa expressão, esse termo que na verdade é um termo técnico. Dia do Senhor é um termo técnico utilizado pelos escritores do Antigo Testamento. E a gente deixou bem claro, certo? Não é à toa que foram necessários a gente aqui fazer 10. Foram 10 lives para explicar bem aí, para que não reste dúvidas em vários livros do Antigo Testamento, ok? Então não há como alguém entrar ou contra-argumentar que o assunto ainda não ficou bem esclarecido, né? Porque, para bem da verdade, quando a gente não quer se despir de certos preconceitos, por mais que você queira explanar, o outro nunca vai querer aceitar. Aí, fazer o que, né, irmão? Fazer que não, o irmão, o reverendo Janduí, vamos ter que orar pela pessoa para que o Espírito Santo possa tocar em seu coração e ao mesmo tempo tocar no meu, em todos nós. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo em nossa vida, tá ok? Então, olha só. Aí a gente agora partiu, né, para um outro termo e uma outra questão que ela é muito peculiar no Novo Testamento e que precisa ser bem desenvolvida no Antigo Testamento, onde tem a sua origem, para que você possa compreender a sua aplicação no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento traz ela em um desenvolvimento já mais avançado. Então não tem como você pegar o bonde na metade do caminho, certo? Para que você possa entender, você tem que voltar para a origem e ver como esse pensamento ou como essa ideia doutrinária, ela teve o seu pontapé inicial e o seu desenvolvimento na história. Aí você entende bem mais fácil a sua aplicação no Novo Testamento, certo? E a gente tinha proposto aqui nessas lives agora, nessa segunda série, que também vão ser 10 lives para essa segunda série, começar a abordagem já no Novo Testamento, certo? E já começando com Mateus capítulo 24, né? Que é o que muita gente gosta, que as pessoas trabalham, mas não é fácil você ver pessoas, inclusive aqui no Facebook ou na live, fazendo uma abordagem escatológica sobre Mateus 24, né? Eles não querem fazer porque dá muito trabalho, é muito complicado. Você tem que ter já uma bagagem muito boa, vinha há muitos anos estudando escatologia, para poder você ter um bom desenvolvimento aqui na argumentação de Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, que falam do mesmo evento, nenhuma perspectiva diferente, mas estão tratando do sermão escatológico de Jesus. Então você tem que ter uma boa compreensão de palavras que eles utilizaram e conceitos que eles desenvolveram na sua argumentação teológica, tá ok? E quando a gente chega em Mateus capítulo 24, no versículo 15, o próprio Jesus ele faz menção do livro de Daniel. Jesus ele começa a narrar ali, a responder as perguntas
feitas ou questionadas pelos seus discípulos, certo? E aí ele responde essas perguntas. Mas se você avaliar com muita cautela e com muito cuidado e bem aprofundado, você tem que procurar descobrir de onde é que Jesus está desenvolvendo toda a sua retórica. Ele tem como base primária o Antigo Testamento. Ele não está trazendo uma nova ideia. Ele só está aplicando aquilo que os seus discípulos, que eram judeus, já tinham um conhecimento, mas ainda lhes restavam, vamos assim dizer, uma certa dúvida, uma certa falta de informação mais concreta. E Jesus sai ali dando luz e realmente mostrando que aquilo ali tem o cumprimento profético. E muitas partes do texto de Mateus 24, a base central da argumentação do nosso Senhor Jesus Cristo, está toda embasada no livro do profeta Daniel. É por isso que quando você vai ler Mateus 24, quando chega no versículo 15, Jesus alerta. O que é que ele vai dizer nesse versículo? Quando virdes a abominação desoladora de qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. O próprio Jesus dá uma chave bíblica para você entender o seu sermão. O próprio Jesus, ele indica claramente que a sua base profética tem os seus alicerces primordiais no livro de Daniel. E eu tenho aqui uma literatura que eu gostaria de recomendar para aqueles que são amantes, só para aqueles que são amantes da palavra de Deus, do estudo exaustivo, sistemático, para você não ser levado por ventos de doutrina como meninos para lá e para cá. Foi o que Paulo disse na carta aos Efésios, no capítulo 4. Eu quero aqui apresentar uma literatura não para fazer aqui merchandising ou propaganda de editoras, mas para você ficar por dentro do assunto. Temos aqui, esse maravilhoso material aqui, que é publicado por essa editora aqui, que todo mundo conhece aqui o símbolo. Olha aí o símbolo, olha. Eu não vou dizer o nome, porque eu não estou ganhando nada, mas todo mundo aqui sabe que publicação, que editora é essa, certo? É um livro, um comentário, versículo por versículo, do livro de Daniel, de Severino Pedro da Silva. Eu recomendo bastante você adquirir essa literatura. É um livro muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Esse meu aqui, olha aqui, não deixa eu mentir. Olha aqui, deixa eu ver se vai aparecer aqui a data. Olha só. Eu comprei esse livro aqui em 2012. Então, já tem o quê? 8 anos. Você acha que eu já li esse livro aqui quantas vezes, meu irmão? Eu não vou nem dizer para você não se escandalizar, tá ok? Acabamos de receber aqui a presença do presbítero Valt, homem de Deus, um cara que eu tenho uma maior consideração. Eita, agora chegou outro agora. Eita, ei, vocês combinaram, não foi? Ó, cara, só aqui pela foto o cara vê a cara dos dois, eles combinaram. Eu tenho certeza que quando terminou a live, que vocês fecharam a live de vocês ontem, vocês abriram no privado e ficaram um com o outro. Olha, Alexandre queria botar nós no estreito. Bora pegar ele amanhã. Pelo amor de Deus, faça de conta que o olho aqui não está saindo, viu? Meu presbítero Alexandro, um homem de Deus abençoado. Cara, você viu lá, eu comentei lá. Achei muito bacana, cara. Abrindo aqui um parênteses, já que vocês entraram aí. Cara, eu bebi todo aquela resposta para o presbítero Alex sobre a diferença dos profetas do Antigo Testamento e o dom de profeta. Cara, a sua resposta foi espetacular, meu irmão. Sua resposta foi magnífica. Ali a gente, eu, você, o presbítero Walter, o reverendo Janduí que está aqui junto com a nós. Meu irmão, ali, nós estamos de mão dada, meu irmão. Parabéns, cara. Surpreendente foi. Sabe por que eu estou dizendo isso para você aqui agora, em público? Porque eu vi um debate e perguntei a um cara que é dessa área. Meu irmão, o cara não soube responder, meu irmão. O cara ficou sem responder, cara. E é um cara que é da área.
Aí eu digo, pô, se o cara ficou sem responder, então pra que ele tá fazendo essa live aí? E você, meu irmão, a sua resposta foi fenomenal. Parabéns, você e o presbítero Walt aí. Cara, o trabalho magnífico de vocês. Valeu. Mas a literatura de Daniel, muito boa, cara. Compra esse livro aí. Você vai ver, vai ser espetacular. Fecha parêntese. Cuidado na pergunta aí, esses dois bonitinhos, viu? Oi, Walt, principalmente você, viu, Walt? Que se você vier arrochar a pergunta... Você vier arrochar a pergunta aí, quando for hoje no livro de Ezequiel, eu boto pegado de você também, viu? Esses caras entrarão aqui agora e vai fazer a resenha aqui. Oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Então, olha só, gente, voltando aqui. A base central de Mateus 24 está ligada no livro de Daniel. Os conceitos, tudo ali que Jesus ele aborda, que ele traz ali uma elucidação, elas estão todas embasadas nas profecias do Antigo Testamento. Então, ou seja, sem você ter uma base verotestamentária, você causa a maior confusão do mundo na literatura neotestamentária, principalmente na questão apocalíptica, na questão escatológica. Se você não tiver uma bagagem boa, e é até bom os irmãos terem aqui entrado, porque o presbítero Walt está trazendo uma bagagem bem interessante do Antigo Testamento. Então, pessoal, leia, aprenda, busca e assista as lives das pessoas que estão com esse intuito de trazer lições preciosas do Antigo Testamento, meu irmão. A base central escatológica dos escritores do Novo Testamento é o Antigo Testamento, cara. Então não adianta. Às vezes a gente vê tantos caras fazendo arrudeio, dizendo isso, dizendo aquilo. Cara, é só ler a Bíblia, meu irmão. É só ler a Bíblia e a gente consegue chegar. Então, como eu falei, essa segunda série de lives de escatologia, elas vão girar mais 10 lives que estão envolvidas com a questão aqui do livro de Daniel. Vai ser um apurado panorâmico, porém sintático, não tintim por tintim, do livro de Daniel. E de preferência do capítulo 7 para o capítulo 12, ok? Para que a gente possa entender uma figura que é desenvolvida gradualmente pelas profecias de Daniel. Quando Jesus disse, ó, o que falou o profeta Daniel, e ele fala de uma suposta abominação desoladora. O que é essa abominação desoladora? Então você não pode continuar a leitura de Mateus 24 se você não tiver uma compreensão sobre essa figura, sobre esse evento ou sobre esse personagem que Jesus falou em Mateus 24:15. Você vai começar a ler o Mateus 24, chega no versículo 15, Jesus dá uma chave bíblica. Não é ele que está dizendo, mas minhas conjecturas. É como se Jesus estivesse pedindo, vá ler Daniel. O que eu vou passar para vocês, Daniel, ó, já deixou registrado há 600 anos atrás. Mas vocês não leem, então eu vou dar aqui um panorama. Mas a base de Jesus era Daniel, cara. Olha que coisa interessante. Então, se você não tiver uma compreensão sobre esse termo técnico desenvolvido por o profeta Daniel, você não vai conseguir entender o que Jesus quis dizer nesse versículo. Você não vai entender o que Paulo usa, um outro termo que é derivado dessa mesma expressão técnica, que ele chama de filho da perdição. Em outras versões ele chama de homem da iniquidade. Quando você vai para o livro de Apocalipse de João, ele já chama de a besta que surge do mar. O próprio evangelista João, nas suas epístolas, ele já chama de o anticristo. Então, irmãos, isso na verdade são apenas expressões técnicas utilizadas e que são utilizadas intercambiavelmente para se falar da mesma figura. A mesma figura que Daniel chama, sabe de quê? Como a gente viu aqui muito bem, a gente está fazendo esse pequeno panorama aqui. Daniel começa a chamar ele de chifre pequeno.
E quando você vai olhar no Antigo Testamento, no livro de Daniel, ele fala que esse chifre pequeno, ele é chamado de abominação desoladora. Ele vai causar a abominação desoladora. Por isso que Jesus disse, quem lê Daniel, Jesus pede para a gente ler a palavra, meus amados. No desenrolar do livro de Daniel, só existe uma passagem no livro de Daniel, onde Daniel ele dá um outro nome para esse chifre pequeno. Para você ver que a teologia ela é muito complexa, mas também ela é espetacular, porque ela utiliza termos que são termos característicos, né, de cada parte literária da Bíblia, e que elas ajudam a você compreender a cultura vivida naquela época, o contexto ao qual ela se encontra. Então tudo isso está relacionado, meus amados. Não é chegar assim, não é assim, cara. Por isso que há essa confusão e essa divisão. No livro de Daniel, ele usa dois nomes para esse mesmo personagem. O chamando de, três nomes quer dizer, chamando de chifre pequeno, de abominação desoladora, e no capítulo 11 ele o chama uma vez de homem vil. Essa expressão homem vil, ela é um termo intercambiável do hebraico para o grego, a qual Paulo, em sua cultura, trocou ele por homem da iniquidade, ok? Que a palavra iníquo vem do grego nomos, que quer dizer lei. A palavra lei em grego é a palavra nomos, e Paulo chama de homem da iniquidade, ok? Ou seja, aquele homem que não tem lei, é um homem sem lei. Aí Paulo utiliza lá homem, né, antropos, anomias, porque a palavra para homem da perdição no grego lá, a palavra homem, né, antropos do grego, e a palavra iniquidade que é sem lei, que não obedecem a uma lei, e que a palavra lei é nomos, mas lá ele não está vinculado a uma lei divina, homem do pecado totalmente, né? Então a palavra lá não é nomos, a palavra para ele lá é anomia, porque tem a designação, a letra A do grego aí, nessa introdução, significa negação, sem lei, homem que não tem lei. Por isso que é antropos, anomia. Você vai ter que ler o grego para poder você entender. Voltando para Daniel. Então ontem, ok? A gente fez aqui uma pequena leitura superficial do capítulo 1 ao capítulo 6 do profeta Daniel, para entender a contextualização. Só que foi uma leitura rápida, certo? Porque eu não me ative a muitos detalhes. Porque tem gente que às vezes quer saber quando foi escrito, o que significa o nome Daniel. Isso aí são coisas, meus amados, que eu até expliquei na live de ontem, que hoje em dia já é acessível a todos e qualquer um que queira comprar Bíblias de estudo. Quando você compra uma Bíblia de estudo, todas elas, quando vai iniciar um livro, tem lá a introdução do livro, vai ter dizendo lá quem escreveu, em que ano foi, para quem ele escreveu, contexto político, contexto teológico, tem toda a explicação, é só você ler. Então por isso que eu pulei, para a gente não ficar muito exaustivo demais e chato, tá ok? E depois a gente pulou para o capítulo 7 de Daniel, é onde aparece essa figura central pela primeira vez na literatura de Daniel, onde ele chama de chifre pequeno. E ontem a gente fez aqui um panorama e uma divisão. Eu passei alguns macetes de como é que você faz para fazer uma leitura mais aprofundada e entendida dos capítulos de qualquer livro da Bíblia, né? Daniel, capítulo 7, tem 28 versículos. A gente reduziu para 13, não 13 versículos, né? Mas para 13 características que definem cada aspecto de todo esse capítulo que está fragmentado. Ele tem 27. Aí quando você desfragmenta o capítulo, para entender, ele reduz para 13. Aí você entende. E hoje a gente vai fazer do capítulo 8, para que a gente possa ter uma compreensão. É aquilo que eu falei, irmãos. Daniel capítulo 2,
ele traz lá a maior revelação profética. E ele é ilustrada através daquela estátua que representa os impérios mundiais que iriam ter cada um o seu tempo de poderio aqui na Terra. Cada um representava uma parte daquela estátua. Eu não vou mais tocar porque vocês já conhecem, né? Até porque só tem uns caras que é top e eu não vou estar dando minuciosamente detalhe de capítulos que os irmãos conhecem. Só que ao chegar no capítulo 7, o profeta Daniel, ele tem outra visão. E aqui eu vou tocar um pouquinho na ferida de alguns, não dos irmãos que estão assistindo, né? Mas desses supostos, né, profetas, né, irmão? Que estava a gente falando ontem, que tem hoje em dia, que é revelação o tempo todo e o dia todo. Cara, se Daniel tivesse nos dias de hoje presente nessa geração de revelações, Daniel era fichinha perto desses caras. Vocês vão concordar comigo. É até bom para quem não leu, para quem não assistiu a live de ontem, você assista lá, porque eu falei uma coisa muito interessante do livro de Daniel, que muita gente não sabe. O livro de Daniel não está na ordem cronológica. Você sabia disso? O livro de Daniel, o capítulo 5 não era para ser o capítulo 5, era para ser o capítulo 8. Deixa eu conferir aqui de novo, certo? Exatamente. O capítulo 7 de Daniel era para ser o capítulo 5. E o capítulo 5 era para ser o capítulo 8. Estão invertidos ali as ordens. Muita gente não sabe disso. Isso é importantíssimo. Agora, olha aqui, que alfinetada. Aí, presbítero Valt, reverendo Janduí, meu amigo aqui, o grande João, das antigas da Motax, farmacêutico aí. Um abraço, Deus te abençoe, meu irmão. Gente, olha que alfinetada boa nesses profetas da revelação de hoje, que é o tempo todo revelação. Eu não entendo não um negócio desse não. Se você puder abrir a Bíblia comigo, vai ser muito interessante. Você vai ficar estagnado com o que eu vou lhe mostrar aqui em Daniel capítulo 7. Olha o que está escrito em Daniel capítulo 7, versículo 1. Daniel 7, 1. Escuta só. No primeiro ano de quem? De Belsazar. Belsazar foi um sucessor de Nabucodonosor, ainda a descendência do reinado da Babilônia. Então, no primeiro ano desse rei, o que é que aconteceu? Daniel capítulo 7, verso 1. Escuta agora aqui, que pepita de ouro maravilhosa. Olha, rei da Babilônia, tá vendo? Ó? Teve Daniel um sonho e visões. Então, no primeiro ano que esse rei foi assunto, Daniel teve essa revelação de Deus, essa visão, no primeiro ano. Capítulo 8 de Daniel. Reverendo Janduí, olha, presbítero Valt, olha a alfinetada na galera profeta de hoje em dia. Daniel capítulo 8, verso 1. Olha o que diz. No ano terceiro, quer dizer o quê? 3 anos depois. 3. Olha só, quem era o rei ainda? No reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Meu irmão, por isso que a galera me tem por um cara chato, meu irmão. Irmão, Daniel teve uma visão, e para ele ter outra visão de revelação, foi 3 anos depois, meu irmão. Passou 3 anos para ele ter outra. Hoje em dia, é revelação de manhã, revelação meio-dia, revelação no finalzinho da tarde, revelação de 6 horas, revelação de noite, revelação de madrugada. Gente, Daniel, nos tempos de hoje, não era nem reconhecido para a galera de hoje em dia. Durma com essa bronca. Aí a galera me tem por chato. Cara, não sou eu não, é a palavra de Deus. 3 anos depois de uma revelação, foi que Daniel veio ter outra. Aí chega esse pessoal aí, pelo amor de Deus, revelação, revelação, todo dia, o dia todo. Cara, meu irmão, essa turma aí, cara, pode ficar com raiva de mim. Daniel não era nada perto desse pessoal de hoje em dia. Você vai concordar comigo, cara. Não era, meu irmão, pelo amor de Deus.
Mas olha que coisa interessante. Olha que pepita de ouro. Gente, vamos fazer aqui uma abordagem hoje de Daniel capítulo 8. Vamos ver como é que Daniel desenvolve, certo? Para quem não assistiu ontem vai ficar meio que perdido aí viajando na maionese. Porque a gente está aqui trabalhando o desenvolvimento da figura do anticristo através do livro de Daniel. Então hoje a gente vai ver mais um pedacinho sendo mostrado e revelado a Daniel sobre o chifre pequeno, ok? Se você tiver com papel e caneta para anotar aí, depois se você quiser, você vai anotar aí, ó, capítulo 7 de Daniel, certo? Capítulo 7, você vai botar aí, capítulo 7, aí você vai botar os versículos 7, 8, 11, 18, 21, 20, 21, 24 e 25 do capítulo 7 de Daniel, certo? Então no capítulo 7 de Daniel, no capítulo 7 de Daniel, tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 versículos falando sobre o chifre pequeno, seu desenvolvimento, o anticristo, em outras palavras. O capítulo 7 de Daniel tem 28 versículos. 8 versículos estão reservados para o desenrolar do anticristo, tá ok? Capítulo 8 de Daniel tem 27 versículos. Capítulo 8 tem 27 versículos. Porém, sobre o chifre pequeno tem quantos versículos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só. Então no capítulo 8 tem 7 versículos que fala sobre o chifre pequeno. 7 características mais claras que ele não deu no capítulo 7. Está vendo a importância de você ler o livro de Daniel? Então, vamos aqui fazer aqui um pequeno panorama do capítulo 8 do livro de Daniel. A gente vai ler ele, certo? Em alguns trechos, para que a gente possa entender do que é que Daniel está falando. Para você compreender, como eu ensinei na live anterior, é necessário você sair tirando as capas de cima que estão cobrindo. Quer ver um exemplo muito claro sobre essa metodologia que eu utilizo e que me ajuda bastante? Daniel capítulo 7, abra aí. Só para relembrar de ontem, certo? Daniel capítulo 7. 7:7. Olha o que vai dizer. Daniel recebeu a visão de 4 animais. Só que quando ele chega... 4. No capítulo 7, ele se volta para 1. Ou seja, então ele já eliminou 3. Ele tirou 3 capas da frente. É apenas uma linguagem minha, certo? E focalizou em 1. Olha o que diz o versículo 7 de Daniel 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, ó. E eis que o quarto animal, tá vendo que ele jogou o foco para 1, o quarto animal? Olha as características que ele vai dar desse animal, ó. Ele chama ele de, ó, terrível, espantoso, de sobremaneira forte, continha dentes de ferro, devorava e fazia em pedaço. Olha só, ele dá aqui algumas características desse animal, ó, que ele chama ele de terrível, de forte, certo? Ele começa a analisar melhor esse animal. Versículo 7 ainda, ó. E fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, ó. Era diferente de todos os animais. Era diferente. Ele conseguiu reconhecer essa característica. Olha mais, ó. Que aparecem antes dele e tinha 10 chifres. Então ele detalhou bem claramente esse quarto animal. A sua característica, suas aparências, a sua formosura, o seu poder, o seu domínio. Ele focalizou. Mas ele termina olhando para uma parte específica desse animal que chamou a atenção de Daniel, que foram o quê? Os 10 chifres. Então pode ver que ele já anulou aquela parte de poder, de terrível, espantoso, dentes de ferro. Ele eliminou e focalizou os 10 chifres. Olha como Daniel continua nos ajudando a entender a temática do estudo bíblico. Versículo
8 do capítulo 7 agora, olha. Estando eu observar, tá vendo a cautela, o cuidado de Daniel, a técnica de Daniel, olha só. Os chifres, tá vendo que ele se voltou para os chifres, ele o viu todo, mas ele focalizou o que era peculiar nesse animal, que a gente sabe que é o reino. Aqui era o quarto animal, a gente sabe pela estátua que era Roma. Até porque você pode ver que o próprio Daniel, no versículo 7, ele dá uma característica do Império Romano, que era o poder do ferro. E ele diz que esse animal tinha os dentes de ferro, ok? Então está falando do Império Romano. E ele agora olha para os 10 chifres. Mas olha como Daniel ainda começa a trazer a figura mais para perto dele, ó. Versículo 8 do capítulo 7. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles quem? Entre os 10. O que aconteceu, ó? Subiu outro pequeno. Outro detalhe que ele mostrou agora no versículo 8, que ele não falou no versículo 7. Tá vendo como a necessidade, irmão, de ser detalhista? Não é questão de ser chato não, cara. É porque tem que ser detalhista. Você só aprende assim, irmão. Ele já botou o foco nos 10, observou, viu suas características, mas depois ele viu que tinha outra coisa a mais. Ele chegou mais pertinho. Subiu outro pequeno, ó, diante de qual? 3. 3 de quem? Ou seja, ó, tinha 10. Desses 10 apareceu um pequenininho. Então ficou quantos? Matemática. 10 mais 1, 11. Só que com a introdução desse pequenininho, 3 foram arrancados. É só você ler o versículo 8. Ó. Olha o que diz o versículo 8. Ó. Subiu, ó, diante do qual 3 dos primeiros. Quem são os primeiros? Os 10. Os 10 chifres são os primeiros. Ó, foram arrancados. Aqui está claro que esse pequeno que se levanta como um poder superior, muito elevado, a ponto de acabar com 3. Ele acaba com 3. Segura essa minha argumentação, porque essa minha argumentação vai servir para você entender um versículo que tem em Daniel capítulo 9, versículo 27. Olha o que está escrito em Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos. Quem são esses muitos? Infelizmente, na escola pós-tribulacionista, eles chegam à conclusão que esses muitos são muitos judeus. Está mais ligado para essas nações que se levantam junto com esse chifre pequeno. Ele faz uma aliança, o pequeno faz aliança com essas 10. Porque se você ler o capítulo 7 com cuidado, você vai ver que lá embaixo ele vai explicar o que são esses 10 chifres e quem é esse chifre pequeno. No próprio capítulo 7 ele já vai ensinar. Então, qual é a conclusão que chegamos? Que esse pacto que ele fará entre essas 10 nações, 3 possivelmente não aceitará esse acordo e ele eliminará da sua classe ministerial, dos ministros dele. Vamos aqui usar essa linguagem política, porque aqui está relacionado com política, meu irmão. Não é interessante? Você já viu por essa perspectiva, por esse prisma? Então, observa, é muito detalhista. Ele sai minuciosamente detalhando, extraindo a imagem, trazendo mais para perto para que ele possa entender. Então, o capítulo 7, ele vai trabalhar esses 4 animais, que são representados pela estátua do capítulo 2. Depois ele focaliza o último, tá ok? Ele focaliza o último. Só que quando você chega no capítulo 8, ele recebe outra visão. Qual é essa visão que ele vai receber aqui agora? Ou seja, é o complemento mais explicado da visão do capítulo 7. Só que passou 3 anos, meu irmão, para ele receber. Foram 3 anos que passou para ele receber essa visão. Ele diz, o capítulo 7 termina dizendo que ele ficou perplexo e adoeceu de tão magnífica, irmãos, que foi a visão do capítulo 7. Ele fica doente e ele para ali, porque ele ficou muito perturbado e vai descansar.
vai estudar, vai elaborar e não consegue chegar a uma explicação clara. Por isso a necessidade de Deus enviar de novo o anjo para trazer esclarecimento para ele e restaurar as forças de Daniel. É só você ler o capítulo 8. Tem apenas 27 versículos. Mas no capítulo 8, que a gente vai trabalhar agora, se você observar, ele não vai mais trabalhar o quarto animal, lembra? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Qual é o primeiro? É o leão, né? Qual é o segundo? É o urso, que tem 3 costelas na boca. Qual é o terceiro? É o leopardo, que tem 4 asas, que representa quem? A Grécia. Só que quando você vai ver no capítulo 7, ele quer trabalhar o animal quarto. Mas desse quarto animal surge uma coisa muito interessante com esses 10 chifres, o pequeno chifre, e que tem uma descendência que está ligado, na verdade, ao terceiro animal, ao segundo animal, que é quem? O urso com as 3 costelas na boca, que é o Império Medo-Persa, tá ok? Se você não sabia, o urso representando ali o reino da Média e da Pérsia, que é representado em Daniel capítulo 2, pelos peitos de bronze e os 2 braços. Por que 2 braços? Porque cada braço representa um lado do império. Um lado é o persa e o outro lado é o Medo. Ou seja, um braço é Dário e o outro braço é Ciro. Sabia disso? Por que não sabia? Porque não está lendo, tem que ler, meus amados. Se você ler, você chega a essa compreensão. Está vendo a importância de se ler, irmãos? O que significa essas 3 costelas na boca do urso? Ok? E diz que dos 2 impérios, um se tornou mais forte que o outro. No capítulo 8 de Daniel, diz... E ele não apresenta mais. Olha como Daniel, ele é um cara que gosta de utilizar muita ilustração para clarear a ideia. Por isso, irmão, a importância de você estudar bastante ilustrações para trazer claras ideias no seu sermão, na sua pregação. As ilustrações são importantíssimas também, desde que sejam claras. O público entenda o que você quer transmitir. Daniel é um cara muito espetacular. No capítulo 2, ele vê essa figura de bronze, porque o bronze representou o reino de Alexandre o Grande. Era tudo feito de bronze. As pontas das flechas dos arqueiros do exército de Alexandre o Grande, as lanças, os cabos das espadas, era tudo feito de bronze. Isso é conteúdo histórico, você tem que ler bastante. Por isso que a estátua marca de bronze. E diz que no capítulo 7 é representado pelo urso, ok? E quando você vai observar, porque o urso era um animal muito admirado pelo Império Persa. Era como se fosse o animal de estimação do reino da Média e da Pérsia. Por isso a figura do urso no capítulo 7. No capítulo 8, ele já não mais vai falar nem de bronze e nem de urso. Vamos ler aqui um pouquinho o capítulo 8 do livro de Daniel. Diz assim, versículo 1 de Daniel, capítulo 8. No 3º ano do reinado de Beltesazar, eu, Daniel, tive uma visão depois. Olha, tá vendo? Confirmando aquilo que eu falei. Depois. Os caras de hoje é o dia todo, o tempo todo. Então, meu irmão, eu fico invocado com essa galera, meu irmão. Daniel passava vexame nos dias de hoje com esse pessoal da revelação. Daquela que eu tivera a princípio. Tá vendo aí? Depois que eu tive a princípio. Lá do capítulo 7. Olha o que ele vai dizer agora. Vamos ler o capítulo 8 aqui para a gente entender o primeiro bloco do que se trata o assunto do capítulo 8. Vamos lá. Quando a visão me veio, olha só. Pareceu-me estar eu na cidade de Suzã. Você encontra isso em Neemias, capítulo 1 de Neemias. Aí o presbítero Walter, que gosta muito do livro de Neemias, está por dentro do que eu estou aqui falando. Olha só. Que é a província de Elão. E vi que estava junto ao rio Ulai. Certo? Já vimos aqui que Daniel começa falando da revelação e dando um ponto geográfico aonde ele se encontrava nessa visão.
ok? Já é um ponto de destaque. Ou seja, ele teve uma visão e se encontrava em uma região geográfica muito interessante. Olha outra questão, versículo 3 de Daniel, capítulo 8. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro. Peraí, mas não era um urso? Ele já mudou para um carneiro. Olha só. O qual tinha 2 chifres. A estátua tinha 2 braços. Olha que ligação legal, tá vendo? E 2 chifres. Por quê? O chifre representa o quê? Império, poder, reino. Justamente. Medo e Persa. Ciro e Dário. Certo? E os 2 chifres eram altos. Os 2 eram altos. Mas um, olha só, mais alto do que o outro. Era 2, porém um era assim, ó. Tá vendo? Já viu? Olha que figura esquisita. Um carneiro com 2 chifres, só que um mais alto do que o outro. Você já viu? Eu nunca vi um carneiro assim, não. Quem já viu um carneiro assim? Eu nunca vi, não. Tá vendo que tem uma simbologia, mas há uma razão para Daniel usar essa linguagem aqui? Olha só. E o mais alto subiu por último. Vamos aqui explicar aqui um pouquinho. A figura do carneiro, se você continuar lendo, lá no finalzinho, o próprio anjo aqui vai explicar o que é esse carneiro, mas eu já vou adiantar. O carneiro simplesmente é o próprio reino da Média e da Pérsia. Isso é marcado pelos 2 chifres que apontam Média e Pérsia, que aponta Ciro e Dário. Tem algumas pessoas chamam Dario. Isso não faz a mínima diferença, ok? Não está errado. Vai depender do que você tem familiaridade com a palavra. Eu prefiro chamar Dário, certo? Tem uns que chamam Dario, mas tá ok. Não se preocupe com isso não. Por que um subiu mais alto que o outro? Quem foi que subiu mais alto que o outro? Ciro. Então Ciro representa o chifre mais alto. Por quê? Porque Ciro está representado pelas 3 costelas que está na boca do urso. Você sabe o que significa aquelas 3 costelas? O texto aqui vai falar, mas não deixa muito claro. Aquelas 3 costelas significam que Ciro, no seu apogeu, o seu reinado teve uma expansão muito maior, mais predominante e mais forte do que... Um pouquinho de água. Ó o copo ó o copo aqui meu, ó. Deve ser o dos cabos. Os cabos é umas taças. O meu é um copinho aqui, ó. Copinho de que suco da Maguari. Ô, meu misericórdia, ô meu Deus do céu. Então, voltando pra cá, gente. Ciro, ele foi muito mais poderoso do que o rei Dário. A prova é tanta, se você quiser abrir comigo em Isaías 42, a partir do versículo 1 de Isaías. Olha. Cheguei de novo, foi a internet que caiu. Foi até bom fazer isso aí para mostrar um macete vice-volte para tu. Porque às vezes quando tu tá fazendo as lives, né, a internet cai. Aí eu acho que tu vai e aperta concluir, às vezes, né? Aí você vai ter que recomeçar uma nova live. O macete, abençoado, é você não apertar para concluir. Deixe lá que ela vai ficar reconectando e ela volta, ó. E você continua na mesma live. Porque se você apertar concluir, aí encerra aquilo que você disse. E você vai ter que começar uma nova live. Valeu? E aqui não, aqui eu não apertei, ó. Continuamos aqui na mesma live, ok? Isaías 42, verso 1 diz assim, ó. Eis que o meu servo, olha só, meu servo, irmãos, o próprio Deus, Yahvé, está chamando Ciro, um ímpio, um rei da Pérsia, de servo. Aqui está falando de Ciro, irmão. Aqui é uma dupla referência aqui, ok? Olha só. A quem sustenho, que mantém ele ali, ó, preservado, que está ali, ó, mantendo ele ali posto, fixo, por um determinado tempo. Olha só. O meu escolhido, cara, meu escolhido. Deus está dizendo que Ciro foi escolhido. A palavra escolhido aqui no hebraico é a mesma palavra utilizada para Cristo, separado, ungido. Deus ungiu um ímpio.
Tá vendo a grandeza de Ciro? Olha mais. Em quem a minha alma, cara, olha que espetacular. Em quem a minha alma se compraz, se agrada. Olha que coisa interessante. E que mais ele vai dizer, ó? Pus sobre ele o meu espírito, cara. Meu espírito, num ímpio. Graça e paz aí para o abençoado aí, o meu amigo aí, Tiago, presbítero Tiago, lá da Arca da Aliança. Um grande abraço aí, a paz, meu amado. Deus te abençoe, meu irmão. Ó, ele promulgará o quê? O direito para os gentios. É uma passagem de dupla referência, tanto que se encaixa com o próprio rei Ciro, quando ele promulgou, ele deu o decreto para que Neemias voltasse para reconstruir a cidade. É disso que esse texto de Isaías está falando. Mas o pessoal que não pesquisa, aí pega isso aí e vai falar o que não é para falar. Aí eu venho, digo dessa maneira, a galera se chateia comigo, cara. Eu vou fazer o quê, meu irmão? Entendeu a grandeza de Ciro? Então Ciro, aquelas 3 costelas na boca do urso, representam 3 nações que Ciro conseguiu colocar por terra, deixar sobre os seus pés. Que foi a própria Babilônia, foi a Lídia, que pertence à Ásia Menor, e foi o reino do Egito, que pertence ao norte, lá da Mesopotâmia. Então se refere a isso aí. E Dário não conseguiu tanto êxito como Ciro. Por isso que um cresceu mais do que o outro. Ficou claro agora, Daniel 8, essa questão do carneiro? É o urso. É o peito de bronze da história de Daniel capítulo 2. Vê que legal, cara. Vamos continuar Daniel capítulo 8. Ele vai explicar agora. Olha só. Versículo 4 do capítulo 8, ó. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, olha só, ocidente, para o norte, ó, ocidente, norte, e para o sul. 3 regiões. Ele deu o que? Marradas. As 3 costelas da boca do urso. Tá vendo como fica claro? Quando você lê encaixando, devagarzinho, buscando, mesmo que demore, mas você consegue chegar lá. Versículo 4 de Daniel, capítulo 8 ainda, olha só. Ó, e nenhum dos animais. Que animais são esses? Esses animais que são representados pelo quê? Pelo ocidente, pelo o norte e pelo sul. Eles chamam de animais, que são o quê? Na linguagem de Daniel, são reinos. Tá vendo como ficou claro agora? Ó, Li não podia resistir. Esses 3 animais não podiam resistir a esse chifre mais alto do carneiro, ó. Nem havia quem pudesse livrar-se, olha, do seu poder. Carneiro, tá vendo aí, ó? Ele, porém, ó, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Então aí ficou muito claro, cara. É só você juntar as peças que você vai entender. Vamos lá. Versículo 5 de Daniel, capítulo 8, olha só. Estando eu observando, eis que um bode, agora ele vai falar de um bode. Estava falando de um carneiro. O carneiro representa quem? A Pérsia e o Império Persa e o Império Medo, certo? Agora ele vai falar de um bode. Vamos ver quem é esse bode aqui, olha só. Eis que um bode, ó, vinha do ocidente. Justamente de onde vinha, aonde está centralizado o que? A Grécia. Certo? Olha só. Sobre toda a terra. Mas sem tocar no chão. Irmãos, os próprios historiadores, eles chegam à conclusão, isso está registrado em livros, que o império de Filipe da Macedônia, ele teve uma expansão muito rápida e violenta. Ele se engrandeceu rapidamente, porém, no fluxo do seu avanço, ele morreu. Filipe da Macedônia, você encontra isso, sabe aonde? Por incrível que pareça, na Bíblia Católica, no primeiro livro de Macabeus. É história, leia esse livro aí, cara, espetacular. Quando fala aqui que vem sem tocar o chão, está falando de quê? De um alcance rápido, nada pode parar. Mas é claro que aqui é já na figura do filho de Filipe, que é Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, que não sou eu, certo? Ele vai dizer o que aqui mais, ó. Este bode, ó, tinha um chifre notável.
Tá vendo que Daniel, ele diz, mas ele vai tirando algumas coisas e vai se centralizando em outras que são bem detalhistas. Irmão, se Daniel era detalhista, por que eu e você não vai ser? Por que é que eu e você vai ler por cima, é assim e acabou-se? Não, eu não. Detalhista, cara. Doa quem doer. Vamos lá, versículo 5, ele ainda diz assim, ó. Entre os olhos. Aqui tem uma explicação histórica impressionante. A Bíblia vai dizer que esse chifre é o único que continha olhos. Em nenhum outro canto você vai encontrar chifre com olhos. Por que aqui Daniel, ele deu esse dado muito preciso nesse chifre? Sabe por quê, irmãos? Na história antiga, na época de Alexandre o Grande, assim como o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, diz que Paulo cresceu aos pés de quem? Quem está por dentro aí, que está acompanhando, pode digitar aqui. Digita aí. Paulo cresceu aos pés de quem? Do mesmo, pode digitar, eu não vou dizer não que você sabe. Do mesmo jeito, Alexandre, aqui, esse chifre, ele cresceu aos pés de um grande filósofo daquela época, chamado, sabe como? Aristóteles. Aristóteles, ele foi contemporâneo e foi aluno no ano 300 e 400, alguma coisa por aí, 300 e por aí, de outro grande filósofo chamado Platão. Então, Alexandre cresceu aos pés desse camarada. Só que naquela época que existiam esses grandes filósofos, sabe como é que eles eram chamados? Os olhos do mundo. Olha que coisa histórica bem fundamental aí para você agora entender. Porque Daniel disse que esse chifre contém olhos. Devido a esse aspecto cultural que envolvia a cultura da Grécia de Alexandre. Olha, Gamaliel, tá vendo que tem cara topado aí acompanhando? Então, daqui a pouco, deixa eu ver. Eita, poxa, ó, gente, eu esqueci de marcar o tempo aqui de novo. Alexandre, estou dizendo que o senhor tá aí. O senhor pode digitar aí quanto tempo já vai a live, meu amigo. Eu esqueci de marcar aqui, ó, para não ficar grande demais, cara. Mas você agora entendeu que há uma perspectiva cultural por trás de tudo. Daniel não escreve porque ele quer embelezar a sua literatura. Aristóteles e Platão, eles eram chamados de olhos do mundo. Aí você agora entende porque Daniel trouxe esse brinco nesse chifre aí. Versículo 5, ó. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Ok? Olha só. Dirigiu-se ao carneiro. Então aqui a gente sabe no contexto histórico que foi aqui a invasão do Império Grego e destronando e acabando de vez aqui com o fim do reinado do Império Medo-Persa. Se você continuar lendo aqui o texto, você vai entender muito bem do que se está tratando, tá certo? Então vamos aqui agora resumir. Eu vou esperar aí algum abençoado aí, meu irmão em Cristo, algum aí, colocar aí o tempo, que eu não sei quanto tempo. Eu esqueci, tá aqui o relógio 58, eita caramba. A minha ideia, sabe, é sempre 40, 45, presbítero Alex. Mas, cara, eu me empolgo tanto, eu tenho tanto amor por isso, eu não consigo, cara, ficar nos 40 minutos para ficar um negocinho pequenininho, ok? Aí já vai uma hora, vai ter acho que 1h20 mais ou menos. Eu não consigo, cara, ficar nos 40 minutos. Então, olha só, Daniel capítulo 8, nós vimos aí, lemos até o versículo 5, certo? Mas olha aqui um pequeno panorama rápido para você meditar e buscar esses conteúdos aí e dissecá-lo. E a ideia é você encontrar vestígios e separar sobre o chifre pequeno, certo? Não é Alexandre, o chifre com olhos, o chifre pequeno, a sua descendência, para você entender o que Jesus quis dizer em Mateus 24:15. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, tá ok? Você vai entender. Apocalipse capítulo 13, você vai entender. Vamos lá. Então, olha só. Então, capítulo 8 de Daniel, certo? Ó, do versículo 2 ao versículo 7 de Daniel, de 2 a 7, ele mostra a visão, ó, por figuras de animais, que é o carneiro e o bode. A gente aqui fez um pequeno contexto, mostrando alguns detalhes que talvez você não tenha nunca pesquisado.
A questão dos olhos, porque essa linguagem de chifre com olho, tá ok? Do versículo 8 para o versículo 12, o que é que está registrado? Ele mostra a grandeza de um chifre diferente. E ele diz que ele é muito poderoso. Vamos ler agora. Olha o que diz. Do 8 para o 12, Daniel 8. Olha só. O bode se engrandeceu sobremaneira. Fala da extensão do Império Grego, certo? Olha só. Na sua força, quebrou-se-lhe grande chifre. Ou seja, quando ele se refere aqui na sua grande força, se refere no dado momento em que o Império da Grécia estava no seu apogeu, alcançando. Porém, se você for pesquisar na história, você vai ver que o reinado da Grécia, de Alexandre, foi um reinado muito curto, porque ele morreu muito novo. Durou apenas aproximadamente 13 aninhos. No auge da força, o cabo, ó, já era para ele. E o que acontece agora? Olha só. Versículo 8. Ó. Em seu lugar, esse chifre grande representa, o chifre aqui poderoso representa Alexandre. Então no lugar, não sou eu não. É até parecido, Alexandre, eu acho que era, será? Abençoado, tu tem parentesco com ele? Não, abençoado, esse presbítero aí, abençoado. Tem não, Alex? Ó, meu copo aqui de água da Maguari é topado demais já. Então vamos lá. Versículo 8 ainda. Ó. Saiu 4 chifres. São os 4 generais de Alexandre. A história explica. O texto vai trazer claramente no finalzinho do capítulo 8. Tá vendo a importância? Ó. Para os 4 ventos do céu. Ok? Antíoco, Seleuco, Ptolomeu e Lisâmaco são os 4, ou Antípatro, são o nome dos camaradas aí, vai depender da versão que você tiver, certo? Olha só. Ó, de um dos chifres, epa, aqui tem uma luz muito boa para nós. Alexandre cai fora, aparece 4 no lugar dele. Por quê? Porque Alexandre não conseguiu deixar um sucessor. Foi a esposa dele que começou a mandar. E os generais não conseguiam entrar em acordo com o tipo de governo que ela queria trazer para o Império Grego. E aí se dividiu em 4. Só que o versículo 9 aqui, ele está dizendo o seguinte, ó. De um dos chifres, ou seja, de um dos 4. Acontece o que de um desses 4? Olha só. Sai um chifre pequeno. Gente, olha como é interessante a escatologia bíblica. Esse próprio contexto aqui mostra, cara, é interessante que o chifre poderoso era um chifre grande, poderoso. Porém, esse chifre grande, poderoso, com relação a esse chifre pequenininho, nem se compara, meu irmão. Não é interessante? Olha só. Do chifre, ó, sai um chifre pequeno, pequenininho. Então tem uma descendência desses 4. Eu vou aqui dar para vocês. Desses 4 imperadores, generais de Alexandre, de um deles deu origem à descendência desse chifre pequeno. Foi de Seleuco. Você vai ter que ler a história. E o capítulo 11 mostra muito bem isso aí. Tá ok? Lá tá no capítulo 11. Aqui ele não vai falar de quem foi. Mas no capítulo 11 Daniel fala, tá vendo que você tem que ir lendo por etapas, tirando parte por parte, saindo, eliminando para você chegar aonde a palavra quer apontar para você ficar sabendo, para você ficar ciente. Aqui ele não fala, ele vai falar no capítulo 11. Por quê, irmãos? Aprenda agora, não comigo, com a palavra de Deus. Que a revelação para esses homens de Deus foi dado progressivamente. Não recebi de uma vez toda. A prova está aqui, do capítulo 7 capítulo 8. Foi 3 anos de uma para outra. E do capítulo 8 para o capítulo 11, imagina o tempo que foi. Tá vendo? Por isso que ele não traz detalhes minuciosos no capítulo 8 sobre o anticristo, sobre o chifre pequeno. No capítulo 8 ele não dá um nome para esse camarada, só chama de chifre pequeno. Mas no capítulo 11 de Daniel, ele já dá um nome para ele, já dá uma designação, chamando ele de homem vil, abominação desoladora, progressão, revelação progressiva. Daniel capítulo 8, versículo 5, vamos lá ainda. Olha só, versículo 9, quer dizer, ó.
tornou muito forte para o sul, certo? Para o sul. Onde mais, ó? Para o oriente e para a terra gloriosa. Aqui tem uma questão muito boa. Para a terra gloriosa. Irmãos, o que significa essa expressão terra gloriosa? Eu vou deixar essa pergunta para os irmãos responderem aí e deixarem nos comentários, ok? Daniel usa aqui uma figura de linguagem que ele chama de terra gloriosa. De onde é essa concepção que Daniel tira? De que livro Daniel está tirando essa concepção? Por que ele chama terra gloriosa? Certo? Versículo o quê? 9, não é isso? Ó. Cresceu até atingir o exército dos céus. Isso aqui lembra muito bem a figura de Isaías capítulo 14. Não é verdade? Lá sobre o próprio Satanás em uma tipologia representando, colocou seu trono acima das estrelas. Olha que ligação interessante tem. Mas aqui está se referindo aqui a uma figura humana, certo? A princípio aqui, ele está sendo prefigurado por um camarada que existiu historicamente, que teve o seu apogeu, que trouxe muita desgraça para um império, para a nação judaica, durante a revolta do povo chamado Macabeu, Judas Macabeu, ok? Você vai ter que ler muita história, por isso, cara, que eu gosto, eu amo história, tem que ler muito, senão você não vai entender, cara. Aqui já está se tratando de Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV, é uma linhagem de Antíocos, tá ok? Mas vamos continuar a leitura, já para você entender, certo? Mas depois responda aí o que é essa terra gloriosa. Vamos lá. Tá claro demais, tá claro, né? Você vai até botar aí agora. Mas de onde foi que Daniel tirou esse conceito? Vamos continuar. Versículo 10, ó. Cresceu, atingiu o exército dos céus. Alguns de onde? Do exército do exército e das estrelas. Lançou por terra e os pisou. Você compreende muito bem quando você vai estudar o livro de Jó, que fala, ele utiliza essa nomenclatura, estrelas, exército dos céus. O livro dos Salmos também tem um salmo que fala sobre isso aí, muito interessante. Estrelas aqui, você se lembra muito bem aqui do próprio livro de Apocalipse, onde chama até os pastores de estrelas, ok? Olha que linguagem interessante, tá vendo aí, ó? Tá vendo, irmãos, que a ideia tirada dos autores do Novo Testamento tá toda ligada ao Antigo Testamento judaico? Vamos continuar, ó. E os pisou. Foi o que Antíoco Epifânio fez ao invadir Jerusalém, a Palestina também chamada, né? E ao introduzir ali um sacrilégio. É o que está aqui explicando no capítulo 8. Ele vai explicar isso aí, irmãos. Ok, ó. Que é uma figura, certo? Isso é apenas, ó, uma questão, chamada de profecia de dupla referência na teologia. Teve um acontecimento escriturístico com um acontecimento imediato que o próprio livro aqui no capítulo, o próprio anjo depois vai revelar para o Daniel que isso não está reservado para o seu tempo, mas para um tempo distante de Daniel, que foi o que aconteceu, que por volta do ano 167 por aí, onde Antíoco Epifânio teve esse seu momento de apogeu, que durou aproximadamente uns 7 anos, esse ato de contaminação do templo, ok? Que ele vai explicar aqui, ó, no versículo 13. Isso aponta para uma eventualidade também futura, que você entende se você ler 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, a partir do verso 4. Você vai ver lá, a linguagem de Paulo é uma linguagem de Daniel com uma nova roupagem. Não há como fugir disso, irmãos, ok? Então você pode ler aí esse contexto, até o versículo 12. Versículo 13 e 14, o que nos diz o texto? Ele pede informações de quando vai durar esse tempo aqui de interrupção e de profanação do santuário, que é o que? E é explicado no versículo 13. Olha o que diz o versículo 13. Ó. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo. Irmãos, por incrível que pareça, do capítulo 8, esse aqui é o trecho mais difícil de ser determinado. É um santo que falava para o outro santo para falar para Daniel.
Quem é esse santo que falava com outro santo? Meu irmão, aqui ninguém consegue responder, cara. Não é interessante? Ninguém consegue responder. Por incrível que pareça, é o ponto mais difícil do capítulo 8 de Daniel. É esse versículo 3 aqui, cara. Segundo Daniel Severino Pedro da Silva aqui, ó. Grande escatologista que já dorme no Senhor. Ele reconhece, junto com outros eruditos, que isso aqui é a parte mais difícil de Daniel capítulo 8. Aí chega a gente aqui, não, é isso aqui, é isso aqui. Pelo amor de Deus, cara. Vamos ler. Ele pede informações de quando durará esse período. Ele vai responder, ó. Até quando durará a visão, ó, do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Transgressão assoladora. A palavra transgressão utilizada no hebraico aqui é a mesma palavra utilizada para a palavra abominação, certo? Shekimor. É a mesma palavra. Só que aqui foi colocado transgressão. Mas é a mesma coisa para abominação. E ele continuou. Assoladora. Certo? Ó. Visão a qual, ó, é entregue. Então foi entregue. O que? Ó? O santuário, o templo e o exército. A liderança judaica sacerdotal. Ok? Você vai ler Levítico, ler Deuteronômio lá, eles são vistos como príncipes. Né? Ó. Mediadores entre Deus e o homem. Vocês, os abençoados aí, os presbíteros aí, explicaram aí muito bem aí a questão até de Jeremias, sacerdote, profeta. Cara, foi show de bola, meu irmão. Certo? Aí ele vai dizer, ó. A fim de serem pisados. Ó, versículo 14, ó o tempo. Durará até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário depois será purificado. É isso que Daniel está explicando, versículo 13 e 14. Versículos de 15 a 19. O que é que o capítulo vai nos ensinar? Ele recebe mais informação da visão. Onde é que está aqui, meu Deus, cadê que eu perdi? Eu fiz aqui umas folhas aqui, eu botei aqui sem ser na ordem, olha. Eita, caramba, peraí, cadê, minha gente? Eita, espera um pouquinho aí. É isso mesmo, tá aqui, pronto, ó. Do versículo 15 ao versículo 19, vai ter muita doideira, velho. Ele recebe informação, ó, da visão. Da primeira. De qual é a primeira? Do capítulo 7. Olha que coisa interessante. Ele recebe uma visão esclarecedora no começo do capítulo 8. E ele tem esse esclarecimento. Mas ele ainda está com um pouco de dúvida com relação a alguns esclarecimentos da visão do capítulo 7 que não ficaram bem definidas. Não é interessante? Olha aí, ó. E está registrado do versículo 15 ao 19. Vamos ler. Olha o que diz, ó. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Olha só. E eis que me apresentou diante de uma com aparência de homem. Aí ele vai falar que é um anjo, é o Gabriel, certo? Ó. Ouvi a voz de homem ó, entre as margens do lago, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender este a visão. Aqui a gente consegue responder o versículo 13. Santo falando com santo. Então a gente sabe que um desses santos se trata de quem? De Gabriel. E o outro, quem é? Tente responder aí. Lembrando, vai ficar aí. Pode botar. Terra gloriosa. Que é essa terra gloriosa? É fácil responder, gente. Você só não vai conseguir encontrar de onde é que Daniel tira esse conceito, viu? Mas se você está, você chega lá, claro. Não tenha dúvida, mano. Você é um cara top, vocês vão chegar lá. Versículo 17, agora de Daniel 8. 17, olha, vai dizer, ó. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar, ele, ó, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, olha, a mensagem do homem, meu amigo, entenda, abra a cabeça. A gente tem que falar assim, diga aí, presbíteros, né? Hoje eu tô com 3 presbíteros, misericórdia. Se vocês querem botar uma pergunta aí, eu vou levar uma lapada aqui já. Olha só. Versículo 17, né, ó. Mas ele me disse, ó, entende, filho do homem, ó, pois esta visão, falando de tempo, ó, tá vendo aí, ó, esta visão, capítulo 17, ó,
se refere ao tempo do fim. Olha aí, ó. A visão que ele estava com dúvida do capítulo 8 aponta para o fim. Essa do capítulo 8 aqui não é para o tempo do fim. Foi para o tempo de quem? Antíoco Epifânio. Mas o chifre pequeno do capítulo 7, olha que pepita o anjo dá aqui para Daniel. Tá vendo aí, ó? Esse chifre pequeno aqui, que tem a sua representação profética imediata, na imagem de Antíoco Epifânio, teve seu cumprimento total, literal, concretizado. Mas aí o anjo chega e diz que ela tem uma aplicação para o tempo do fim futuro. Por isso que agora, com esse entendimento, você vai entender o que foi que Jesus disse. Quando vocês virem a abominação de qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Amados, agora nós entendemos. Aleluia. Vamos continuar. Vamos só. Versículo 19, olha aí, ó, o que ele vai dizer, ó. Eis que te farei, ó, saber, eis que te farei saber, o que? Versículo 19, ó. O que há de acontecer no último tempo da ira. Último tempo da ira. Eu expliquei isso nas 10 lives da primeira série, relacionada a tempo da ira. Irmãos, isso só se aplica ao período da grande tribulação. Só se aplica ao período da grande tribulação. Não se refere ao ano 70. Me perdoem os irmãos pós-tribulacionistas. É a grande tribulação na perspectiva de Daniel. Não tem como fugir, cara. Contexto, é claro. Não estou usando aqui nenhum malabarismo, nenhum arrudeio. Estou apenas lendo e fazendo link de passagens. Olha como é, isso é importantíssimo. Tá vendo aí? Versículo 19 ainda, ó. Ao tempo determinado do fim. Olha só, tempo determinado do fim. Daniel 8, 19. Se você ler Daniel 9, 27, tem todo, no 9, capítulo 9 de Daniel, do 20 ao 27. Na verdade, é a mais a partir do capítulo 9, 24. Você entende? De 9, 24 a 27, tem tudo a ver com essa expressão tempo da ira do fim, certo? Vamos aqui chegar à nossa conclusão, irmãos. Olha só, versículos de 20 a 22, ele traz mais alguns esclarecimentos, certo? Dos animais. Ele vai agora do 20 ao 22, ele vai explicar aqui literalmente o que é o carneiro e o que é o bode. E você já sabe, eu já adiantei, mas está aqui, ó, no capítulo 8, de 20 a 22. De 23 e 25, o que é que tem aqui para a gente ver? Ó? Ele faz destaque de um que se levantará. Vamos ler agora. Versículo 23, olha só. A aplicação para Daniel. Ó. Mas, ó, no fim do seu reinado, você tem que ler o contexto, certo? Eu estou aqui mostrando o que é essencial, olha só. No fim do seu reinado, ó, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei, olha, vai se levantar um rei, de feroz catadura, um cara top de linha, vai se levantar, olha só, especialista em intrigas, só pode ser o chifre pequeno, que vai ter 10 confederações ligadas com ele, tudo ali, ó, subordinado às estratégias militares, políticas que ele vai exercer durante a grande tribulação. Aqui, a gente tem uma aplicação paralela para Antíoco Epifânio, só que não se enquadra na sua totalidade com ele. Apesar de que os historiadores chegaram à conclusão de que realmente Antíoco Epifânio era um cara que trouxe muita perturbação e ele era muito estrategista, a ponto dele ter convencido, né, muitos judeus a abandonarem a lei judaica. O cara era topado, meu irmão. Muito topado o cara era. Certo?
é uma figura do anticristo que Paulo fala, que Jesus falou em Mateus 24. É uma figura do cara. Vamos continuar, olha só. Versículo 24 agora, ó. Grande é o seu poder, ó, mas não por sua própria força. Eita, será que agora vai ficar claro? Não por sua própria força. Apocalipse capítulo 13. A besta vai receber o poder de quem? Na linguagem simbólica lá. De quem é que a besta recebe poder? Do dragão. Então, o poder exercido por aquela besta não é de si próprio, ela recebe de outro. Aqui está dizendo que ele vai receber, que a força que ele exerce é de quem? Não é dele mesmo. Está vendo que há uma ligação muito clara que se trata da grande tribulação e do domínio do anticristo? Eu vou deixar, irmão, esses três abençoados que estão comigo aí, eu vou deixar vocês chateados, mas é com respeito e pra gente brincar aqui. Que é os três tribulacionistas aí, meus irmãos em Cristo, que eu vos amo. Como é que você vai conseguir agora, em todo esse contexto que eu estou falando, como é que a gente vai encaixar aqui a igreja, abençoado? Vamos continuar lendo, olha só. É só para alfinetar, para deixar vocês aí. Quando eu pegar ele, vai ver, eu vou dar um cascudo bom, esse cabra sem vergonha. Olha, deixa eu tomar água para não ficar nervoso. Vamos lá, olha só, versículo 24, ó. Causará estupendas destruições. Pode ver que aqui agora Daniel, tá vendo que Daniel ele sai tirando as capas para chegar no miolo e mostrar claramente. Por isso que Deus, na sua palavra, diz que nada há encoberto que não venha a ser revelado. Aí você entende o que os profetas menores, um deles falou, que Deus não faz nada sem antes avisar aos seus. Recebemos agora aqui a presença de um grande guitarrista aqui, topado aí, Ailton Salvador. Deus te abençoe, meu irmão. Fique aí na paz do Senhor Jesus para você, ok? A gente tá aqui falando de escatologia. Aqui é negócio pra doido. Você chegou aí agora, ó. Tem eu e mais 4 malucos aí que a gente tá aqui debatendo agora. Agora chegou outro aqui agora, ó. Gente, olha só. Versículo ainda 24 de Daniel capítulo 8. Olha o que ele vai dizer, olha só. Prosperará, olha, prosperará e fará o que lhe agrada. Prosperará e fará o que lhe agrada. O que mais? Destruirá, olha só, destruirá. O que, irmão? Os poderosos. Quem são esses poderosos que esse camarada vai destruir? Agora, por isso que é essa complicação, irmãos. Pode ver, eu não estou usando nada de artimanha, nada de malabarismo. Não estou usando isso, cara. Olha só. Olha como é que se encerra a última atitude final desse cara. Vai destruir, meu irmão. É aniquilar, é acabar, cara. Os poderosos. E quem mais? E o povo santo. Gente, se a gente for querer, irmãos, com toda sinceridade, pelo amor de Deus, cara, introduzir aqui que a igreja vai passar, então a igreja vai ser destruída, meus amados. O texto aqui não tem como alegorizar, não tem como, cara, alegorizar. É lamentável, mas eu vou respeito, irmão, claro, a gente é amigo e tal. Mas olha só, diga aí, irmão, se você é uma pessoa honesta, diga se aqui não dá pra gente realmente, não, puxar o travão, o freio e realmente parar para refletir sobre o que nós defendemos. É uma grande realidade, cara. Olha só, versículo 25, ó. Por sua astúcia, olha só, cara astuto, cara malicioso, um cara sagaz. Olha a linguagem apocalíptica de Daniel, com uma roupagem nova em Apocalipse capítulo 13, cara. Olha só, Daniel 8, 25 agora. Olha. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, certo? Fará prosperar o engano. Fará prosperar o engano. Por isso que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, tem um versículo lá, se eu não me engano, parece que é o versículo 8 ou 9, que Deus diz que enviará o espírito do engano para que permaneçam no engano.
Veja, meu irmão, não tem como essa passagem não bater de frente com o link com o 2 Tessalonicenses capítulo 2. É impossível. Você vai ter que se dobrar e reconhecer que tem uma ligação direta na linguagem dos caras. Conclusão a gente chega, irmãos. A linguagem apocalíptica, escatológica de Paulo, de Jesus, de João, é Daniel, gente. É Daniel. Nessa situação, em se tratando exclusivamente do anticristo, o chifre pequeno, o homem da iniquidade, o filho da perdição, como diz o profeta Daniel no capítulo 11, o homem vil, ok? Vamos continuar para a gente encerrar, ó. Destruirá, ó, a muitos ele destruirá. Já começou aqui no capítulo 7 mostrando que ele vai destruir logo 3 reinos, né? 3, tem, ó, 3. Há muitos, tá vendo aí, ó, que vivem despreocupadamente. Olha só, aqueles que vivem despreocupadamente cairão nas garras desse camarada. Esses sim sofrerão a grande tribulação, irmãos. O crente que não anda despreocupadamente, que anda ordenadamente na palavra de Deus, na comunhão com os irmãos, na comunhão com o corpo de Cristo, esse jamais passará pela grande tribulação, irmãos. Temos que dar o braço a torcer. Vamos continuar ainda? Irmãos, ainda bem que são 3 amados aí que me conhecem. Gente, eu não quero aqui ofender de maneira alguma vocês. E a postura que vocês têm com relação a... Eu respeito, cara. Agora aqui eu fico invocado. Eu vou tomar água. Vamos lá. Alex, tu tá tirando onda, né, Alex? Olha, presbítero, volta. Depois o senhor puxa aí, ó. O senhor mora pertinho. Que ele fica o tempo todo, ó. KKKK. Vamos continuar. Olha só. Alex, tu é uma bênção, cara. É. E você sabe que eu tô falando sinceramente de você. Você me conhece. Os 3 figuras aí me conhecem, né? Olha só, vamos. Versículo 25 ainda. Versículo 20, Daniel 8, 25. Olha. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Olha a linguagem de Daniel. Se levantará contra os príncipes dos príncipes. Só pode ser Cristo, irmãos. Só pode ser Cristo. Tá vendo? Tá vendo que não tem como você encaixar mais Antíoco Epifânio aqui. É apenas um tipo do anticristo. Olha, vê só. Mas será, olha só. Aqui o texto do versículo 25 fala de um tempo de prosperidade para ele, ó. Topado, botando para arrebentar a boca do balão escambau. Mas olha como é que termina o versículo 25 agora. Quando a gente lê o versículo 25, se você tiver com a Bíblia aberta aí, se você ler agora, aí você vai entender, sabe o que? Daniel 9, 27. Você vai entender Daniel capítulo 2, a pedra que é lançada na estátua. Você vai entender Colossenses capítulo 2, quando o Senhor vem e o destruirá com o sopro da sua boca. Aí você vai entender Daniel 8, 25, parte final. Olha o que vai dizer, olha. Mas será quebrado. Quem vai ser quebrado, irmãos? Quem é que vai ser quebrado? Esse camaradazinho aí topado aí, olha. Sem esforço de mãos humanas. Irmãos, diga se o texto não está claro. Será quebrado sem força humana. Está claro ou não está claro? Que se refere a quem? O anticristo, irmãos. Aí agora é a pepita de ouro. Essa palavra pepita de ouro, irmãos, que vem acompanhando aqui as lives do nosso pastor Fábio Alencar. Sábado, o pastor Esdras Ramalho. Pastor Esdras Ramalho, agora eu esqueci, ó. Quem assistiu aí viu. Aquele argumento, meu irmão, que live topada. Ele naquelas argumentações do mais lá. Aí ele assim, ó, eu vou aqui falar não sei o que, mas eu tenho uma pepita de ouro. Eu vou pegar esse ditado dele aí, eu vou pegar. Decorou Daniel 8, 25.
como será o seu fim e quem é que realmente se refere a esse texto. Agora vamos ler Daniel 9:27 para você agora entender, porque há uma deturpação em Daniel 9:27. Olha Daniel 9:27, o que vai acontecer e qual será o fim. Olha só, ele fará firme aliança com quem? Muitos. Quem é esses muitos? Será que ficou claro quem é os muitos agora? Que não é só judeus. Está relacionado com uma confederação de nações. Ele fará firme aliança. Quem é esse ele que fará firme aliança, irmãos? Que querem apontar para Tito no ano 70. Não tem como. Tá vendo que não tem como, gente? Quando você realmente vai ler histórica, não tem como. Pode usar a hermenêutica que for. Se você usar a hermenêutica sincera, irmão, você vai ter que chegar. Não tem como fazer malabarismo. Daniel 9:27. Lembrando que nossa reflexão é Daniel 8, viu? Mas olha agora. Olha agora aqui, ó. Versículo 27 do capítulo 9. Olha só. Ele fará firme aliança com muitos, ó. Por uma semana. Uma semana. Na metade da semana. É aqui, irmãos, onde a escola pré não há como fugir. Traz a definição de 7 anos para a tribulação. Não há como fugir dessa realidade, irmãos. Ah, mas é semana. Levítico vai explicar. Semanas no lugar de anos. Aqui, só tem fera. Vocês conhecem o que eu estou aqui falando. Não precisou ir lá em Levítico, no capítulo 27, mostrar aqui a semana sabática, representando por um ano, o ano jubileu. Essas leis aí, eu conheço tudo isso aí, gente. Mas não precisa mais não. Que vocês são top, cara. Ó, presbítero Walter, presbítero Alex, presbítero Reverendo Janduí. Parece que foi o pastorzão que entrou aí agora, que não tá aqui aparecendo. Ó, Ailton Salvador, os caras são top, não precisa explicar pra vocês mais não, gente. Vocês são ninja, cara. Mas olha que relação. Tá vendo aqui agora que Daniel 9, ele já traz outra, ele tira outra capa da profecia e esclarece mais pra você agora. Daniel 9:27, como é que termina? Vê que relação com Daniel 8, olha.